falar sobre a fé sem obras. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e estiverem em falta de mantimento cotidiano? E algum de vós disser-lhes: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, eu acho que o propósito dessa palavra de Tiago era expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. Nós, diariamente, escutamos, ouvimos e às vezes até declaramos no nosso dia a dia frases como: Jesus é a resposta, creia em Deus, venha comigo à igreja. Só que muitos cristãos também fazem grandes reivindicações, mas são frequentemente culpados de menosprezá-las por meio de suas atitudes, professando confiar em Deus e ser o seu povo. Agarram-se firmemente ao mundo e aos seus valores, possuindo todas as respostas certas, contradizem o Evangelho através do seu modo de viver. Tiago, com seu estilo energético e palavras empolgantes bem escolhidas, confronta este conflito. Não é suficiente falar da fé cristã. Ele diz, devemos vivê-la. A prova da realidade da nossa fé é uma vida transformada. Irmãos, eu entendo por isso que esse texto diz que se você tiver fé sem as obras, de nada vale. Se você não viver a palavra, tiver caridade, de nada vai adiantar. Dizem por aí que na religião espírita você consegue a salvação apenas sendo caridoso, né? E nós não, nós somos diferentes. Temos que crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso basta? Crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador? A resposta vem a seguir. Mas se a gente crer e não tivermos as ações, não terá valor. Nosso amor para com os irmãos e as irmãs não deve ser somente de palavras, mas igualmente ser evidenciado na conduta. Se vier alguém necessitando de roupas e comida, você deve dar-lhe roupa e comida. Você deve cuidar. Você tem o dever de cuidar. Essa é a razão de Tiago dizer isso. Tiago diz que agora, nesse momento, quando o irmão chega necessitando dessas coisas, que agora, nesse momento, não é para você crer. Agora é o momento para você abrir, irmão. Abrir com toda a vontade sua carteira, para que nesse momento para você, a fé não é a questão. A questão é soltar o seu dinheiro mesmo, de verdade. Se você agarra-se firmemente a sua carteira e diz para os outros irem em paz, dizendo que ele quer ter fé, e qual o benefício desse tipo de fé? Agora, se você deparasse com um irmão ou uma irmã pobre e não desse o seu máximo para ajudar ou cuidar desse irmão, e somente dissesse para ele crer, você crê por ele e que ele pode ir em paz, irmão, fosse esse tipo de fé que você exercitasse ao crer no nosso Senhor Jesus, será que tal fé o salvaria? Se é esse tipo de fé, irmão, que você exercita para com todos os irmãos e as irmãs, essa é a mesma fé que tem com relação à salvação e à justificação. Duvido que semelhante fé possa salvar. Se não houver base para o seu crer nas roupas, nos alimentos quentinhos, em abundância, então não haverá base para a sua fé na salvação e justificação. Não há. Contudo, se vir um irmão em pobreza e você der-lhe o dinheiro, der-lhe as roupas, der-lhe as comidas, outras coisas que ele estiver precisando, e então crer, aí sim haverá base para a sua salvação, né? Ao lermos a Bíblia, irmãos, devemos pedir a Deus que nos mostre a circunstância em que aquela porção está escrita lá.
Eu entendi que o Tiago chama esse tipo de pessoa de insensatos. Ele coloca tudo às claras para que os outros vejam e comentem assim e se exibem a si mesmos. Eles querem tomar para a parte de todo mundo. Querem falar alto, onde chegam, querem aparecer, né? Na hora da ajuda, né? Na hora da caridade. Então, Tiago diz que esse tipo de pessoa deve ser subjugada. Ele diz, ainda no versículo 20, se eu não me engano, no capítulo 2, né? Tiago 2, versículo 20, um pouco mais além, eu li ainda agora do 14 ao 18, no 20 ele diz: ó homem sensato, você está disposto a saber esse tipo de fé é inútil? Visto que não ouviram, após teres falado tanto, ele tem de ironizar e gritar um pouco com eles. Ele ironiza no 18, no qual ele diz... Ele ironiza no 19, no qual ele diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios os creem e estremecem. Tipo, tu crê que há só um Deus, irmão? Tu não faz mais do que a tua obrigação, porque os demônios também creem e vivem se tremendo. Então, irmão, eu vou falar um pouquinho de mim rapidinho. Alguns anos atrás, eu pratiquei bastante caridade, né? A gente tinha uma facilidade no meu trabalho, a gente tinha um serviço social, a gente praticava caridade quase que diariamente. Só que eu não era convertido. Frequentava igrejas evangélicas já desde 2008, né? As igrejinhas chamadas de reteté, aquelas igrejinhas bem de fogo mesmo, lá dentro da Baixada, no subúrbio, enfim. As igrejas bem humildezinhas, e a gente gostava de ajudar, a gente ajudava bastante. E eu, na minha ignorância, dizia que se eu já ajudava a igreja, se eu já dava, sei lá, cimento, pedra, areia, telhado, às vezes tudo, cadeira, porque tinham empresas que ajudavam, representavam algumas empresas e alguns interesses, então elas gostavam de ajudar e eu ficava responsável por isso. Eu me senti o cara, eu achava que eu era perfeito, que eu me comparava a alguns crentes na igreja, eu dizia que, pô, esse aquele irmão ali que está todo mundo que está salvo, não faz nada por ninguém, vive sentado, gritando glória a Deus, não faz nada por ninguém, ele está salvo, então quando Jesus voltar eu já estou lá na frente dele, irmão, porque... Entendeu? Pura ignorância, irmão, pura ignorância, nada disso valeu a pena, isso tudo eu botei no saco, joguei no lixo, porque a caridade, irmão, na verdade a caridade não deve ser mostrada para se exibir, não deve. De repente, em alguns casos até pode, você querendo ser caridoso, você exibir o que você está fazendo, para de repente num momento de captar recursos para alguma outra pessoa, para alguma outra empresa, aí daí você não provar o que você está fazendo para chamar que outras pessoas façam, tudo bem, é o único caso eu acho, porque fora disso, não deve ser mostrado. Ela tem que ser feita em secreto, como se fala, se eu não me engano, em Mateus, não sei qual a passagem, mas em Mateus diz que a caridade tem que ser secreta. E a caridade, irmãos, é igual ao amor. O amor e caridade, no meu ponto de vista, andam juntos, né? Não existe amor sem caridade, nem caridade sem o amor, né? Quando a gente ama, irmão, é claro que a gente... Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Não. Quando a gente ama, irmão, é claro que a gente ajuda. É automático. Muitos de nós queremos em Cristo, muitos de nós que cremos em Cristo, não ajudamos quem necessita. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós, eu acho que a grande maioria dos cristãos não, é duro, mas é verdade. Eu acho que a grande maioria de nós que somos crentes e queremos em Cristo, a maioria de nós não ajudamos. E o que costuma dizer aí afora, porque, como eu acabei de dizer, é que crente não é caridoso. A realidade é essa. Eu mesmo fui um desses que eu falei isso, né? E nós precisamos mudar isso. Amém, né? Às vezes nós temos um irmão do nosso lado, um amigo que a gente não abençoa, cara. A gente está vendo o problema, a gente está vendo tudo, a gente não abençoa. A gente pode abençoar comigo que foi a gente não abençoa. Não é à toa que os irmãos, não é à toa, irmão, não é à toa que na Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber. Isso é certo. É muito melhor dar do que receber.
Irmãos, que sejamos todos reconhecidos pelo amor e não pelo egoísmo. Porque tudo, irmãos, tudo se resume no amor. Tudo. Inclusive no amor aos nossos inimigos, né? Não sei se todo mundo aqui tem inimigo, já teve inimigo, de repente numa faculdade, no trabalho, a pessoa quer pegar o seu lugar no trabalho, ou sei lá, um ex-namorado, a sua namorada, enfim. Ou a gente já teve, ou a gente vai ter um dia, ou nunca teve. Se nunca teve, amém. Mas eu acho que até amar os nossos inimigos, da boca para fora é complicado. Eu acho que a gente tem que amar de verdade, do fundo do nosso coração. Amar até os nossos inimigos. Né? Isso é uma fé que eu quero para mim. Não sou hipócrita de dizer que eu amo do fundo do meu coração os meus inimigos, mas com certeza amarei, porque é uma coisa que eu percebo e vou conseguir, né? Mais um minutinho. Não adianta falarmos em língua, profetizarmos nem expulsarmos demônios, irmão. Se não tiver amor, de nada valerá. Amém? Então é isso.